Começar. Não? Pode começar? Boa noite, Sr. Rubens. Podemos começar. Irmãos, boa noite. Um dia bem quente esse nosso hoje, né? E o dia quente sempre deixa a gente mais borocochô, como diria Calvino, como diria Lutero, borocochô, né? Mas que seja um tempo bom para a gente estudar a palavra do Senhor. Façamos isso com toda a atenção que nós pudermos. Quero convidar vocês a cantarmos juntos o 54, a chegada do Messias. A chegada do Messias. Vamos ficar em pé? Hoje nós não temos instrumento, vamos cantar o 54, a chegada do Messias, mesmo sem instrumento. Está chegando nosso massagista. Pode trazer todo o aparato para cá, viu? Pode trazer. Homem de branco. Cantai, exultai. Não, pera lá. Cantai, exultai. O Messias chegou. Dissiparam-se as trevas. Eu estou na melodia certa, gente? Eu estou cantando. Vocês não conhecem. Parece que eu estou cantando com a melodia de um outro hino, né? Não é? Estou com um outro hino na cabeça. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. É isso mesmo, no começo. Cantai, exultai, o Messias chegou. Dissiparam-se as trevas e a aurora raiou. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, pelos ímpios sofreu, satisfez a justiça e o sangue verteu. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, temos pleno perdão, pois Jesus nos concede real salvação. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, Jesus Cristo nos céus, nos intercede à destra de Deus. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, o Senhor voltará, triunfante e glorioso, nas nuvens virá. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Amém? Podem sentar. Sejam todos bem-vindos. Temos visitas lá atrás, sejam bem-vindos, viu? Que Deus abençoe, tá? Fiquem à vontade. Hoje nós temos estudo bíblico, então a gente apresenta alguns temas bíblicos para a gente estudar, tá bom? Fiquem sempre à vontade. A Célia chegou, né? Fala os nomes de vocês para a gente saber. Como? Adriana, Brian, Diego. Sejam bem-vindos. Adriana, Brian e Diego. Né? Vou tentar não esquecer, tá? Se eu esquecer, vocês me corrigem. Pode ser que eu chame o Brian de Diego e o Diego de Brian.
Só não vou confundir o Diego com a Adriana. Isso eu não vou fazer. Ah, é? Quem que é a sua... a Diva Coelho? É sua mãe. Gostamos muito da sua mãe, Adriana. Seja bem-vinda. E vocês são parentes? O Brian é seu filho e o Diego é seu genro. Puxa, sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos. Irmãos, hoje nós vamos estudar um tema bíblico que, assim, depois que nós nos entregamos a Cristo, conhecemos a Cristo, como é que fica a nossa relação espiritual para o resto da nossa vida? Então nós vamos seguir naquela linha calvinista chamada de perseverança dos santos. Vamos falar um pouco sobre isso. O crente, depois que conhece a Cristo, ele perde a salvação. E quando ele se desvia, o que aconteceu com ele, né? O crente que se desviou, o que aconteceu? Quais são as possibilidades de ter acontecido na vida do crente que se desviou? Porque nem todo mundo que entra na igreja, que conhece a Cristo, que é ensinado na palavra, fica o resto da vida aqui. Né? Quais são as nossas crenças a respeito desse nosso encontro com Cristo e do perdurar deste encontro, tá bom? Quero que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Né? Nós vamos fazer isso a partir dos textos bíblicos, vamos ter esse raciocínio a partir dos textos bíblicos, tá bom? Vamos orar antes da gente começar o estudo da palavra? Agradecer os nossos visitantes. Né? Seu Rubens, e os exames? Graças a Deus. Agora o senhor está sorrindo, né, seu Rubens? Graças a Deus, né? Então vamos louvar a Deus também pela boa notícia que o senhor teve, tá bom? Enquanto o senhor tem boa notícia, outros têm notícias mais duras para se ouvir. Né? Por exemplo, a Michele voltou para o hospital para fazer um exame e descobriu que o pulmão está com talvez uma trombose. Precisamos orar por ela. Né? Ainda não constatou, talvez esteja. Hã? Não, a Michele não é da Jane, não. A Michele é do Robson. Do Robson. Tá? Que ganhou o neném. Vamos orar, então. O neném está bem. É um menino, não. O Lorenzo está bem, graças a Deus. Pai, há muitos motivos em nosso coração para agradecer o Senhor. Por exemplo, a saúde do seu Rubens, os exames. Louvado seja o Senhor, porque puseste a tua mão, deste ao teu servo alento em ti. Há muitos motivos para agradecermos a nossa vida. Especialmente a oportunidade que nós temos de estar aqui para estudar a tua palavra. Agradecer pelos nossos visitantes, Adriana, o Brian e o Diego. Agradecemos, Senhor, pela sala de NA que está funcionando, tantos jovens ali. Agradecer pelo coral infantil que está ensaiando. Tantos motivos, Deus, tantos motivos para te agradecer. Há também motivos para nos colocarmos nas tuas mãos, para descansarmos no Senhor, no meio da provação, como o da Michele e do Robson. Ou como de tantos outros irmãos e irmãs que carecem do teu socorro. Queremos pedir que o Senhor esteja com eles. E conosco aqui, Pai, porque vamos estudar a Tua Palavra. Nós precisamos entender o que é a salvação para nós. Nós precisamos entender a nossa própria fé. Então esclarece as nossas mentes e nos ajude, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos entrar, irmãos. No conceito... Os visitantes, olha, eu vou tentar explicar todas as frasezinhas que a gente tem aqui, porque vocês estão chegando para vocês estarem por dentro, tá bom? Se não entender, pode perguntar também. Nós estamos vendo aqui a diferença, por que surgiu uma igreja com as nossas doutrinas chamadas calvinistas, de onde vieram os 5 pontos do calvinismo. Então eu venho abordando que os 5 pontos do calvinismo nasceram como uma resposta ao arminianismo. É um outro tipo de doutrina arminiana. Na doutrina arminiana, a salvação depende basicamente do homem. Então eu não vou repetir tudo que eu já disse sobre isso, mas quem se salva? É o homem que vai lá e se salva. É o homem que busca Deus, é o homem que escolhe Jesus, é o homem que se salva. Na nossa doutrina, nós cremos que, na verdade, Deus dá o primeiro passo. Deus é quem vai buscar o homem. Então a salvação é sempre uma obra de Deus a seu favor. Você está vivendo a sua vida, então eu vou ilustrar, né? Você está vivendo a sua vida, você nem lembra que Deus existe, você está trabalhando, estudando, vivendo. Alguém tentou falar do Evangelho para você, você falou, esse negócio não é para mim, não é agora que eu quero. Quando eu ficar mais velho, quem sabe vou pensar nisso, né?
Já ouvi uma vez um rapaz falando assim, quando eu ficar velho, aí eu vou procurar Cristo, né? É que tem gente que não sabe que ficar velho é uma coisa que já depende de Deus, né? Bom, seja como for, há muito no ideário humano de que é o homem que tem que fazer essas coisas. Mas na doutrina bíblica, é Deus que vai atrás do homem. Por exemplo, não foi o homem que subiu ao céu para trazer Jesus. Foi Jesus que veio à terra. Então você vai ver no ensino bíblico, sempre esta ação parte de Deus, né? E essa é a nossa doutrina da salvação. Então nós crentes presbiterianos, né, temos aí uma distinção entre outros grupos, porque nós cremos que a salvação é algo de Deus. E isso para nós é muito importante, porque isso traz um conforto. Qual é o conforto, pastor? O conforto é o seguinte, que eu posso ser a pessoa mais estranha desse mundo, mais dura de coração, eu posso ser um cara mais incrédulo, que se Deus quiser ir me alcançar, Ele vai me alcançar. Alguém aqui era muito incrédulo antes de ser crente? Assim, eu era daquele tipo que não quero nem saber de Cristo. Tem alguém assim muito... Eu já conheci, não sei se já contei histórias para vocês, né? Conheci um rapaz casado com uma mulher crente, tive o privilégio de falar do Evangelho para ele, né? Mas assim, ele levava a esposa para casa, ele só tinha uma virtude, era palmeirense. Pra gente isso é defeito, né? Tem alguns que acham que isso é defeito, né? Tá, ele era palmeirense, mas era um palmeirense de duro de coração. Ele levava a esposa para frente da igreja, estacionava o carro umas 2 vagas à frente do portão da igreja, que ele não ficava parado no portão da igreja, e ficava escutando jogo de futebol. Ficava lá até a esposa sair do culto e ir embora. Cabelão até aqui, roqueirão, e falava para a esposa, mas já era homem maduro, eu não sei quantos anos tinha naquela época, a gente não perde a noção, né? E falava, olha, eu não gosto disso. Tinha uma tradição familiar católica, mas mesmo assim era cético. Não acredita em nada disso, nem no catolicismo. Hinaldo conhece, sabe de quem que é, não sei se sabe de quem eu estou falando, né? Acredito que sim. Porque você estava lá na época quando ele... Bom, essa pessoa, uma vez nós tivemos um contato, eu fui até a casa dele, e ele resolveu mostrar como a Bíblia tem falhas. Aí, olha, tá vendo a falha aqui, tá a falha ali, e eu pacientemente ali, a gente estuda um pouco, né, vai contando, olha, mas pensa bem. Eu sei que saí de lá com um amigo, pelo menos isso, um amigo, mas não com um crente. O tempo passou, um acidente de automóvel quase ceifou a vida dele, da mulher e da filha. Nesse acidente, ele olhou para a esposa e ele teve medo de morrer. E porque teve medo de morrer, lembrou da palavra. E lembrou que a palavra diz que se ele morresse sem Cristo, estaria perdido para sempre. E aquela semente que ele ouviu e não creu naquela hora, nessa hora, germinou. E ele está até hoje na igreja. Batizou-se na Igreja Presbiteriana do Brasil, fez sua pública profissão de fé. Hoje eu acredito que esteja servindo numa outra igreja. A origem da mulher dele era a igreja pentecostal, inicialmente. O coração mais duro, não sei se esse era o coração mais duro, mas era um coração endurecido. Deus o alcançou. Então, a pessoa mais cética, a pessoa mais dura, e a pessoa assim meio... Eu ia falar meio sem vergonha, mas sem vergonha fica uma palavra muito dura, né? Aquele que diz que é crente, mas parece que não vai fazer as coisas certas, não gosta de fazer as coisas certas, também pode ser salvo. Deus também pode alcançar e mudar um coração de pessoa assim meio que disfarça, que engana bem. Porque Deus pode transformar qualquer coração. Porque a salvação não depende de eu ser uma pessoa perfeita. A salvação não depende de Deus ser a pessoa magnífica que eu gostaria ou deveria ser. A salvação depende do amor de Deus. Então, esse é o conceito da salvação para nós. Esse é o chamado conceito calvinista. E ele passa por 4, antes de chegar no quinto, passa por 4 pontos. O primeiro a gente chama de depravação total.
depravação total. Ou seja, o homem sem Deus está totalmente perdido e ele não busca Deus. Ele busca os seus próprios interesses. Um homem sem Deus vive para si mesmo. Busca os seus próprios interesses. Pode ser uma pessoa boa, pode fazer coisas interessantes, mas no que diz respeito à vida espiritual, ele busca os seus próprios interesses. Este homem totalmente perdido está condenado, mas Deus vai buscá-lo. E a primeira coisa que Deus faz é a chamada eleição incondicional. Ou seja, Deus vai atrás desta pessoa, lá na eternidade, Deus olha e põe no coração dele: eu escolhi fulano. Pode ser José Maurício, que vai ser pastor. É um perdido, ele não sabe nada de mim, mas eu vou atrás dele e Deus me escolhe antes da fundação do mundo. Deus pode ter posto o coração já na sua vida. A maioria de vocês, eu acredito que já tem esse sentimento: Deus me escolheu. Os sinais mostram isso. Deus pode ter escolhido uma pessoa que está passando na rua e de repente ela sente vontade de entrar. Deus tem os seus métodos e Ele lá antes da fundação do mundo já faz isso. Sei que eu estou correndo aqui, mas eu quero ir só para o último ponto, tá? Quando Deus nos escolhe, o que é que Deus faz? Deus paga o preço. O que vem agora aqui? Expiação limitada. Que é limitada. Que é o quê? Jesus morre na cruz pelo seu povo. É Jesus indo na cruz, morrendo em seu lugar. Isso é um desejo de Deus. Isso não é você que busca. Jesus escolhe você e vai lá e morre no seu lugar. Sabe, a salvação, se você quer falar da salvação para alguém, o que é a salvação para um cristão? A salvação para um cristão não é ser uma pessoa bonzinha. Isso é consequência. Ser uma pessoa melhor é uma consequência. Mudar de vida é uma consequência. Salvação não é isso. Sabe o que é salvação? Nós tínhamos que pagar um preço. E o preço era o inferno. Era a ira de Deus que ia cair sobre nós. A ira de Deus. Deus está irado contra o homem que o abandonou. Deus vai derramar a sua ira contra o homem que só pensa em si mesmo. No entanto, Jesus Cristo, Ele morre em nosso lugar. E em lugar da ira cair em você, a ira cai sobre Jesus Cristo. Salvação é que Jesus me livrou da ira de Deus. E você vai falar assim: mas como isso aconteceu? A Bíblia diz: creia. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia que a morte dele foi morte em seu lugar. Que agora você pode ter um relacionamento com Deus. Que Ele abriu as portas para você, porque Cristo escolheu e morreu no seu lugar. É assim que nós cremos. Nós cremos que essa morte é suficiente para pagar o preço dos nossos pecados. Você talvez pergunte: mas eu ainda continuo pecador, ainda faço coisas que não estão muito boas, não são muito boas. Aí você vai entrar num processo que hoje nós vamos falar, que é parte do processo chamado perseverança dos santos, que é a mudança que vai acontecer na sua vida. Mas não é porque você é santo que Deus te salvou. Deus te salva porque você crê na morte de Jesus. Eu conheci uma pessoa que sempre disse assim para mim, e diz até hoje: um dia eu quero ir para a igreja, um dia eu quero ser crente. Um dia eu quero ter essa experiência de ser um crente, para ele ser um crente é ir para o céu. E eu falei: mas por que você não vai? Porque eu ainda tenho muita coisa para mudar. Ele acha que o céu ele vai conquistar porque ele mudou. Eu estou insistindo em dizer para vocês: não é isso. O céu nos é dado de graça. A mudança vem depois. Você deve dizer no seu coração: eu creio em Jesus Cristo. Você deve dizer no seu coração: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu quero gozar desse privilégio dele morrer na cruz no meu lugar. Eu creio nisso. O que eu faço agora, pastor? Creia. Agora eu vou te ensinar como viver. Agora eu vou ensinar para você o que vem depois disso. Quando você começa a crer, significa que algo está acontecendo em você. Então diz que todas essas obras aqui são obras fora de nós, elas são extras, fora de nós. Algo tem que acontecer dentro de você. E dentro de você começa por uma graça irresistível.
Eu vou ser bem sincero. Esse é o ponto que eu mais gosto da doutrina da graça. Né? É que Deus, quando nos ama, Ele fala conosco de um jeito que nós não conseguimos resistir. Na hora oportuna da nossa salvação, por mais que meu coração seja duro, eu seja descrente, eu seja cheio de dúvidas, Deus fala comigo de uma maneira diferente. A graça é irresistível porque ela vem, ela invade o meu pensamento, ela invade o meu coração e ela muda a minha vida. Tem pessoas que se converteram, já contei aqui a história do pastor Jean, né, que foi levar o amigo bêbado na igreja, sentou lá só para esperar a hora passar para ir para a gandaia, e ouvindo uma mensagem que ele não estava nem interessado, Deus mudou o coração dele. Já ouvi falar de pessoas que leram um folheto, alguém entregou, lembra o 10º, milionésimo, primeiro folheto? Você pegou 10 mil folhetos na rua, nunca deu bola para ele. Aí pega o 10.001, olha, e Deus fala no seu coração, sente necessidade. Deus fala de muitas maneiras. Deus fala de muitas maneiras. A graça é irresistível, ela vai nos procura. Ela nos alcança aonde nós estamos. Ela entra na nossa mente e ela muda o nosso jeito de pensar. Uma pessoa estava andando naquela direção, longe de Deus, de repente a graça encontra, ele às vezes nem percebe, a graça muda ele de foco. E o que é interessante nessa doutrina que nós vimos semana passada, é que ela é irresistível. Eu nem percebo, e Deus já está fazendo a obra. Então, irmãos, assim, eu não sei até que ponto, quais as dúvidas que vocês podem ter até esse ponto que nós chegamos. A partir desse ponto eu quero dizer o seguinte: depois que a graça nos transforma, depois que a graça nos alcança e nos faz novas criaturas, nos dá um novo nascimento, como a Bíblia chama, a nossa regeneração, que aí cai a ficha, eu não posso viver de qualquer jeito, como é que eu vivo depois disto? Para os arminianos, essa situação ela é provisória. Viver na graça é provisório. A qualquer momento, lembra que eles têm a ideia de que o homem é que se salva? Então é o homem que se mantém salvo. Então na cabeça deles funciona assim, na doutrina deles funciona assim. Eu estou no estado de graça, mas a qualquer momento, dependendo do que eu fizer, posso cair da graça. Fala, Marquinhos. Hoje conversando com o irmão sobre isso, pela forma como ele colocava, entendi que a linha de pensamento dele era arminiana. Arminiano. E um dos primeiros pontos a serem colocados, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então ele chegou um momento que ele não tinha mais... conversando, ele entendeu que o conceito estava errado. Ah, que legal. Você falou uma coisa muito interessante. A doutrina arminiana, ela não fecha. Chega uma hora que fala, pera, está faltando alguma coisa. Que legal, Marquinhos. Foi hoje? Bem hoje. Então assim, na doutrina arminiana, você tem que ficar santo, conseguir se manter certo, reto, o tempo todo. Senão, por um deslize, você está no inferno. Imagina só, em alguns arminianos, inclusive, pensa o seguinte: se você, no dia que Cristo voltar, estiver na hora cometendo um pecado, não importa se você teve a vida inteira de santificação. Caiu naquela hora, não tem hora pior vai cair que essa. Ou se você, por exemplo, cometeu um pecado e foi atropelado e morreu. Pior. Né? Nós não cremos assim. Eu vou falar qual é o perigo da nossa doutrina para quem não a entende. Que é o perigo de achar que o crente, então, está livre para viver de qualquer jeito. Não está. Tá? Nós vamos falar sobre isso. Por outro lado... A palavra que nós não cremos assim. Não é questão de nós não cremos assim. A palavra mostra que não é dessa forma. Não,
Não, é que nós temos uma fé que cremos ser assim, extraída da Escritura, né? A palavra de Deus nos ensina que quem vai nos sustentar em suas mãos é o próprio Deus. É o próprio Deus. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Alguma pergunta até aqui? Esse tópico de hoje é esse aqui, ó. Perseverança dos santos. Há quem prefira usar a palavra de uma outra forma. Em lugar de perseverança dos santos, que dá a ideia de que é algo que só nós fazemos, que somos nós que perseveramos. Há quem prefira a ideia de dizer assim, preservação dos santos. Mas a gente usa perseverança dos santos e eu acho que ela é bastante apropriada. Embora essa perseverança tenha um quê mesmo de preservação, Deus preservando a nossa vida. Tá bom? Abra aí a sua Bíblia, se você puder, em Romanos, capítulo de número 8, verso 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Adriana, Brian e Diego. Vocês são de alguma igreja? Não? É que eu estou vendo vocês com a Bíblia aí. Você é, Diego? Brian? Sou católico. Católico? Também católico. Então estou vendo vocês com a Bíblia. Se tem liberdade aí para abrir a Bíblia, abra lá, tá bom? Romanos, capítulo de número 8, verso 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Nesse texto aí, você vai ver o seguinte: aos que de antemão, os que antes conheceu, o que ele fez? Ele predestinou, muito bem. Depois o que ele fez? Ele chamou. Aí ele chamou. Aí ele fez o que mais? Justificou. Aí ele justificou. E mais? Glorificou. E glorificou. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte. Você está vendo Romanos 8, 28, não está? Volta no 8, 26, você vai ouvir a seguinte frase. Todas as coisas cooperam para o bem. Gente, estão aí? Está aberta a Bíblia de vocês? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São chamados segundo o seu propósito. Nós estamos falando de homens e mulheres eleitos por Deus, chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem dessas pessoas. Normalmente, a gente aplica esse versículo dizendo o quê? A gente aplica assim. Bom, ó, tá vendo aqui? Você encontra uma pessoa que está passando por um problema muito grande, fala, todas as coisas cooperam para o seu bem. Então você está querendo dizer que aquele problema, de alguma maneira, vai gerar um bem. Tá certo isso? Tá. Mas que bem é esse? Você vai ficar, tá ruim, agora vai ficar bom depois? E se a pessoa piora? Então vamos lá. O bem, nós estamos vendo descrito agora aí, no 28, 29. Se você perceber, olha a história da salvação. Antes conheceu, nós estamos pensando aqui em eleição. A esses predestinou. Se você ler Efésios capítulo 1, 2 e 3, você vai perceber. Aqueles que ele escolheu, a esses predestinou para serem filhos de Deus. Depois ele vai lá e faz um chamado, a graça irresistível, lembram disso? Depois que ele faz a graça irresistível, ele põe aqui a justificação, lembra da cruz? Aqui está um pouco invertida a nossa ordem aqui. A cruz, tá certo isso? Depois tem uma outra palavrinha, o que significa glorificar? Completar a obra. Aquele Deus faz tudo para o seu bem, para o bem dos que Ele chamou segundo o seu propósito. E o que é que Ele faz? Ele trabalha a nossa vida, essas etapas, até completar a obra em nós. Deu para entender o raciocínio? Entenderam o raciocínio bíblico? Raciocínio bíblico qual é o grande bem dessa existência? É que Deus trabalha em nós, para que cheguemos à verdade, para que a verdade nos leve à salvação eterna. Então eu queria que você visse que essa é a postura do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo então que é Deus quem faz isso, gente. Eu queria que você percebesse isso.
Ele não está falando, aquele que ele chamou, Deus ficou treinando para ver se eles conseguem se manter firmes até o final. Não. Deus faz isso, Deus faz aquilo outro e depois glorifica. Claro? Eu não quero que vocês fiquem com dúvida, eu quero que vocês perguntem se tiverem dúvida, qualquer um de vocês, tá? Uma obra completa. Uma obra completa, uma obra completa. E por falar em obra completa, já que você está tocando no assunto, abra lá em Filipenses, capítulo 1, versos 3 a 6. Filipenses, capítulo 1, versos 3 a 6. Nem agradeci o Fábio que me trouxe água, gente. Obrigado, Fábio. Filipenses 1, 3 a 6. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obra completa. Aquele que começou vai completar. Então a primeira coisa sobre perseverança dos santos, sobre essa nossa caminhada cristã, é que ela é principalmente baseada na obra da graça de Deus na nossa vida. Tudo bem aí, gente? O dia de Cristo é a volta dele. Então, Pecamos, mas não perdemos esse estado de graça. não perdemos esse estado de graça. Perdemos uma coisa. Uma boa pergunta. Como é que é, Marquinhos? Alegria. Alegria. Uma boa pergunta. Está aqui o crente. Deixa eu ver quem que é aqui. Serginho. Serginho aqui. A barba. Está aqui o Serginho. Certo? Serginho tá aqui, crente, muito crente. Aí a história de vida vem aqui, mas aí tem um período da vida do Serginho que é um período meio... Mesmo crente, não foi legal. O que aconteceu com o Serginho? Ele perdeu esse estado de graça? Eu vou falar já que, na verdade, não dá para julgar. Mas vamos considerar que o Serginho é um crente verdadeiro, tinha se convertido mesmo. Mas ele vivendo, deu uma escorregada. Ele perde esse estado de graça? Não. Ele perde, como disse o Marquinho, o que a gente chama de alegria, o gozo da salvação. Então, nesse período aqui, o Serginho fala assim, olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Já aconteceu com um irmão aqui da igreja. Né? Não Serginho. Já aconteceu com um irmão da igreja, crente, nascido em lar crente, criado por crente, criado na igreja, consciente de tudo isso, mundo. E ele um dia lá no mundo, ele falou assim, esse não é para mim, eu não devia estar aqui. Caiu a ficha, o filho pródigo. Esse aí é o processo do filho pródigo. Perde a alegria da salvação. Perde o gozo da comunhão com Deus. A Bíblia diz que quando a gente entra num estado de desvio ou de pecado, como o Serginho preferiu isso, a gente perde comunhão com Deus. Deus fica distante de nós. Não Ele distante de nós, mas nossa percepção dele fica frágil. Não fica claro para nós o quanto Deus está presente. Você sabe disso, que isso é uma coisa que eu não preciso dizer para você. Todos nós, de uma forma ou de outra, experimentamos um pouco disso, de um jeito ou de outro. Borboleta. Então, na verdade, esse é um período de descrença. Mas e aí? Eu estou com a salvação. Descrença não, né? Não é perda da fé. É perda do gozo da fé, daquilo que a fé produz em nós. Mas aí eu estou nessa situação. E aí? O que acontece? Bom, a Bíblia, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu não sei de que maneira Deus é sábio o suficiente para nos levar a momentos tão ruins, para que nesses momentos ruins nós aprendamos. Eu quero
Aprendamos na dificuldade. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo pegou tudo que era dele e foi para lá, para aquela terra distante. Quando ele estava com o pai, ele não viu o valor do pai. Ele não viu o valor das coisas que o pai havia dado para ele. Aí ele foi para uma terra distante. Lá na terra distante, quando ele perdeu tudo, ele falou, na casa do meu pai até os trabalhadores comem. Aí ele notou o valor do pai. Deus usa dificuldades para nos ensinar comunhão. Domingo eu acho que eu falei sobre isso. O povo foi levado para o exílio para aprender pessoalmente de Deus. Vê um outro texto aí, abre em Oséias capítulo 5. Pode falar, Marquinhos. Vai colaborar com o texto que foi pregado no domingo, de Jeremias. Você falou que todo mundo sabe realmente da vida que leva com Deus. Então, falar que você colocou Exatamente. E esse texto que nós vamos ler agora é um texto preferido meu para entender esta mensagem do quanto nós aprendemos nas dificuldades. Quer ver? Abra em Oséias, no Velho Testamento, Oséias, capítulo 5, verso 15, aí depois pula para o capítulo 6, verso 1. Oséias, pode ler. E voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, sendo cedo me buscarão dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a vingar. Irmãos, olha o que o texto está dizendo. Que Deus está falando assim, quer saber? Vocês querem pecar? Depois vocês podem ler o que vem antes. Efraim, o que eu vou fazer com você? Você não quer saber de mim. O que vem depois? Efraim, o seu amor é como a neblina. Passa logo. Quer saber de uma coisa? Vocês não querem saber de mim? Eu vou me colocar distante de vocês. Quando eu estiver distante de vocês, aí vocês vão perceber a minha falta. E vocês vão ficar angustiados. E estando angustiados, vocês voltarão para mim. Com essas palavras, vinde, tornemos ao Senhor, Ele nos despedaçou, Ele vai nos sarar. Deus, o eleito de Deus, ele nunca, e já convertido, ele não cai do estado de graça, entretanto ele perde o gozo desta graça, aquilo que esta fé pode provar, pode prover para ele, quando ele se desvia. Mas até esse desvio será instrumento de Deus para ele aprender. Deus faz tudo na nossa vida para a gente aprender dele. Tudo, pastor. Tudo. Quer dizer então que Deus pode usar até os passos ruins que eu dei nessa vida para me ensinar? Sim. Mas isso transforma os passos ruins em passos bons? Não. Isso só é instrumento de Deus, mas não significa que naquele momento você agradou a Deus. Pelo contrário, você desagradou a Deus. O filho pródigo estava certo, era pecado. Pequei contra o céu. Isso quer dizer, desagradei o Senhor. É que Deus usou todas as coisas para o nosso bem. Quem lembra aqui, quando era criança, uma surra que levou? Porque desobedeceu. Quem lembra pelo menos uma? Tem alguém? A senhora, dona Ida? 31 anos eu me lembro. A senhora lembra? Lembro. Quem mais lembra aí? Uma surra que levou? Eu só levei uma surra. Só uma? Só. Nunca mais apanhei. Nunca tinha apanhado, apanhei naquele dia. E foi justa a surra? Olha, foi mais do que justa. Porque eu entrei numa horta de uma senhorinha que era parente nossa, uma tia, e eu arranquei tudo. Certo. Fiquei com raiva porque elas não me deu para pôr, eu queria dar plantada e elas não me deram. Aí eu fui lá, arranquei as plantas tudo da Dona Maria. Certo. E aí meu pai vieram lá, ou você, ou Armindo, fez essa arte. O menino era muito arteiro. Aí o que aconteceu? O menino ia apanhar no meu lugar. Falou, foi Armindo, foi ele, a avó. Aí o não fez isso, José. Aí deu uma menina decente, uma menina. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço?
Nossa Senhora da Aparecida. Não era Deus não, naquela época. Bom, Jesus lá tá bom, o que eu faço? E fiquei para lá e para cá. Aí eu cheguei perto de todos ali, de umas 4 pessoas, fui eu. Não, você não fez isso, neném? Meu pai me chamava de neném. Minha mãe, neném, pelo amor de Deus, quem é que fez isso? Eu falei, tá aqui minhas mãos. Agora que eu vi as mãos do Senhor Jesus lá na cruz mostrando, né? Que Ele era Deus, então eu fiz assim, ó, vocês estão vendo? Eu arranquei tudo da horta da velha lá, para fazer rádio, porque Ele não deu as coisas dele. Aí o pai? Aí, olha, vocês estão vendo minhas mãos todas arrebentadas? Eu arranquei as roseiras, tudo, mas fiquei assim, ó, em carne viva. Aí meu pai, eu acho que me bateu de vergonha, né? Certo. De falar, minha neném fez isso. E depois disso, quantas vezes a senhora arrancou as... Nunca mais. Aprendeu? Aprendi e nunca mais apanhei. Foi bom apanhar? Foi ótimo, porque talvez se eu não apanhasse... Mas na hora, foi bom? Não, na hora não. E até meus pais Bom, ficaram doentes porque me bateram. Gente, vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Há coisas na vida da gente que são estradas ruins. É que o nosso Pai Celestial é sábio. Ele faz a gente sentir falta dele. Pastor Maurício, eu posso ler o texto nesse Pode? que não está falando? Lógico. Sai disciplina. Não vai me dizer que é Hebreus, não, né? Hebreus 12. Hebreus 12, né? 11. Pode ler. Outra disciplina. Com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Irmãos, assim, nós é que erramos. O nosso erro suja a disciplina de Deus. A disciplina de Deus melhora a nossa vida. A perseverança dos santos não é uma doutrina que ensina que a vida do crente vai ser nota 10 o resto da vida. A perseverança dos santos só diz que Deus vai agir para nos colocar sempre no trilho. De volta, muitas vezes. Ela às vezes nos impede que a gente saia e às vezes ela nos deixa sair para nos trazer mais fortalecidos, mais preparados. Espero que esteja ficando claro para vocês. Nós vamos pegar alguns textos aqui para fortalecer esse pensamento. O primeiro texto é João 10, 27 e 28. Serginho, vou apagar você, tá bom? Não fica triste não, tá bom, Serginho? Vou apagar você do mapa. João, Evangelho de João, capítulo 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é importante você saber. Olha o que Jesus está dizendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas, elas estão preparadas para ouvir a minha voz. Eu dou para elas a vida eterna. E ninguém pode tirar ela das minhas mãos. O texto está claro para você? Ninguém pode tirar ela das minhas mãos. De quem é a força? De quem é que faz a força para não se perder? Vamos pensar aqui na mão, né? A mão de Jesus segurando aqui. Vamos pensar aqui a mão de Jesus segurando a sua vida. Ele diz assim: ninguém pode as arrebatar da minha mão. Quem é que faz a força para a gente se segurar lá? É dele a força. Tem aquele hino assim. Tem 2 hinos que falam sobre a mão de Deus e segurar nela. Tem um que fala: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, ela te sustentará. Esse hino não está errado não, gente. Só que ele dá uma ênfase em a gente segurar, né? Agora tem um outro hino que é assim: com tua mão
segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador. Qual hino fortalece mais essa? Segunda. É com a tua mão, Senhor, segura a minha, porque se for depender da minha mão segurar a sua, Senhor, eu não preciso nem tropeçar para soltar. Basta o meu time de futebol viajar para o Japão, já solto. Eu nem estendo a mão, né? Tô brincando, viu, gente aí do Japão, tá? Vou ficar brincando com vocês, tá? Olha, na doutrina da perseverança dos santos, Deus trabalha para nos guardar. Deus trabalha para nos guardar. Tá? Agora tem um detalhe. Bom, Deus trabalha para nos guardar, quer dizer que então nós não temos que fazer nada, né? Nossa parte é só ficar na nossa. Deus faz tudo? Deus faz tudo ou não faz? Deus faz tudo. Deus faz tudo. E aí, a gente faz o quê? Podemos sair por aí fazendo o que quiser que Deus vai guardar a gente? Não. Um detalhe. Um detalhe. Abra aí Filipenses, de novo. Outro irmão, irmão Hinaldo, não vamos ler todos os versículos, senão vamos ficar preguiçosos aqui, não vamos querer abrir a Bíblia, hein? Olha lá, Filipenses capítulo 2, verso 13. Mas vocês também não demoram não, senão eu vou pedir para o Hinaldo ler, viu? Faz favor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Desculpa, irmãos, eu não quero. Desculpa, eu falei esse negócio de falar rápido aí também. Tem aqueles que querem abrir, né? Vamos esperar também. Filipenses 2,13. Zé, você pode ler de novo? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus efetua em quem? Deus. Voz tem acento, gente? Tem, né? Voz. É voz de voz que não tem, né? É Deus quem efetua em vós. Efetua o quê? O querer como o realizar. Esse aqui é um ponto importante, irmãos. Deus não nos segura na mão dele contra a nossa vontade. Deus muda a nossa vontade. Eu quero que você entenda isso. Quando a gente chama perseverança dos santos, esse nome é certo, porque de fato quem persevera é você. É que Deus trabalha para o seu coração mudar. Dá para entender? Quando Deus manda a graça irresistível, está aqui, o seu coração, que você sabe, a Bíblia chama coração aquilo que nós chamamos de mente, né? Está aqui você. Quando a graça irresistível age na sua vida, ela muda o seu modo de pensar. Deus muda a gente ali. Quer dizer, a partir daqui, é Deus que está atuando para eu ficar firme na fé? Ele está mudando os meus pensamentos. Ele está agindo no meu querer. Mas olha o que o texto diz. Ele efetua em mim. Então essa ação de perseverança, que aí é a ação, perseverar, esta ação é minha. Mas ela é resultado da obra de Deus. Deu para entender? Quer dizer, eu tenho que dar graças a Deus de ouvir e dar ouvidos a Deus. Mas quem está ouvindo e dando ouvidos a Deus sou eu. Então é a minha perseverança. No entanto, ela nasce de Deus no meu coração. A minha mente é transformada para perseverar. Aquela parábola do filho pródigo. Naquela parábola do filho pródigo, que na verdade era um retrato de Davi. O filho pródigo repete palavras de Davi. Se você ler o Salmo, você perceberá isso tranquilamente. Só que aí Davi vai perceber, aquela parábola é uma história assim, quando o filho pródigo, diz lá o texto, caiu em si, veio a razão, nós entendemos na prática a respeito da nossa vida que Deus está agindo em nossos pensamentos. Deus está indo buscar você. É importante você notar isso. Que Deus está indo buscar você.
Essa é a obra que o Espírito Santo faz. A Bíblia diz em João 17, em João 16, que o Espírito Santo é que nos convence do pecado. Há um escritor, e agora eu vou ficar devendo a vocês quem era o escritor que disse isso. Eu não sei se foi Ridderbos, não lembro qual escritor. Diz assim que o Espírito Santo é o cão perdigueiro dos céus. O que ele está dizendo? É o cão caçador, é aquele que vai atrás de você e acha você onde você estiver escondido e te busca para o Senhor. Então, irmãos, essa é a dinâmica da vida no Espírito, que o Espírito vai nos buscar, o Espírito vai trabalhar em nós. Então você talvez estivesse assim num dia desses aí, né, que é hipotético, pensando, não quer saber, estou desanimado com Deus, estou desanimado com a fé, estou desanimado com a vida, tal. Aí você do nada vai ouvir um sermão, seja ele qual for, despretensioso, entra numa igreja qualquer, ninguém nem conhece você, e Deus ali naquela hora, o pregador fala um negócio, você fala, não, isso é para mim. Já aconteceu com vocês? Chegar numa mensagem e falar, isso foi para mim? Pois bem, é para você mesmo. Mas não é o pastor ou o pregador que está falando para você. É Deus. É a graça mudando o seu modo de pensar. Por isso a Bíblia diz assim, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o coração, não endureça o pensamento. Se abra para Deus. A perseverança dos santos, ela age nessa dinâmica. Então alguém que diz o seguinte, fui atingido pela graça e vai viver de qualquer maneira, tem um detalhe. Ele não está provando que de fato foi atingido pela graça. Então agora vem um ponto muito importante. Nem toda pessoa que está na igreja realmente teve a experiência da verdadeira conversão. Às vezes ele sai para a perdição mesmo, mas ele nunca foi transformado. Nunca. E às vezes ele sai, mas retorna. Então é o que a gente chama de a obra da graça, resgatando o filho que se desviou. Tá? Tudo bem até aqui? Vamos para mais um verso? Para mais um verso que eu acho que vai nos ajudar. Esse verso está em Lucas 23, 31 e 32. Lucas 23, 31 e 32. É um texto bem interessante sobre os discípulos. Outro irmão aí pode ler para nós? Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem... Será que eu dei o texto errado, gente? É 23, 31 e 32? Espera aí, deixa eu abrir o meu aqui. Pode, vai... Deixa eu ler aqui direitinho. 23. Não tem nada a ver. Onde eu... O texto que eu tinha separado para vocês é aquele texto que Jesus diz assim para Pedro. Pedro, hoje o diabo vos requereu para peneirar. 22, 31. Obrigado, Zé. Desculpa, eu anotei errado aqui, né? Lê aí então, 22. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui está uma palavra grega, éclipe, de onde vem eclipse. Já ouviram falar, né? A ideia de éclipe é cessar, acabar. Simão, eis que Satanás vos requereu para vos peneirar como trigo, fazer vocês passarem por uma prova. Satanás veio diante do trono de Deus e falou para Deus, deixa eu sacudir esses discípulos. Eles vão abandonar o Senhor. A fé deles vai eclipar, ou seja, vai cessar. Né?
E o que Jesus fez? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eclipe está ali, não desfaleça. Que a tua fé não acabe. Eu acho isso muito importante. E você perceba que por mais importante que seja a provação, a tentação na sua vida, se você é uma daquelas ovelhas que Jesus tem na mão, que Ele não deixa ninguém tirar, Ele já intercedeu por você para que a sua fé nunca acabe. Pode ser que ela fique lá assim, pode ser que ela fique lá um pontinho de nada, quase sem vida. Pode ser que ela fique ali quase sabe uma plantinha que parece que morreu, mas não morreu? E quando menos você espera, olha, está brotando. O nosso Deus nos deu uma fé irrevogável. Ela brota de novo. E você não tem ideia como ela brota fácil quando Deus quer. É assim. Tem plantinha que você rega e fala assim, não vai nascer, já era mesmo. Demora para aparecer o primeiro broto. Mas no caso de Deus, quando a palavra volta, quando a graça volta a se manifestar, gente, vocês não têm... Bom, vocês devem ter ideia. Como é gostoso ver que Deus ainda deixou no meu coração aquela fé. Que a palavra dele ainda faz sentido para mim. Quando você se desvia e você volta, a palavra ainda faz sentido para você. Estou falando alguma coisa que alguém já experimentou? Sim. Como é bom. Assim, estou cansado disso. Anos sem ir na igreja, quem sabe sem orar. Mas de repente Deus vem e fala. E aquela pequenina fé que tinha permanecido, germina. Faz diferença. Isso é perseverança dos santos. Deus, aí você está vendo o próprio Jesus dizendo, olha, Pedro, sou eu que sustento a sua fé com as minhas orações, porque Cristo intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. Isso é importante. Alguma pergunta até aqui, irmãos? Não? 2 João 5,24. Lá no finalzinho do Novo Testamento. 2 João 5,24. Quem achar pode ler. É, 1 João, desculpa, 1 João 5, 24. Hoje eu estou ruim de texto, hein? Senhor, será que eu estou ficando maluco? Para quê? 3, 24? Aquele que guarda os seus mandamentos? Permanece em Deus, pastor? É Evangelho de João 5,24, quer ver? Não. É que está anotado fora do texto, ó, nos meus rabiscos aqui, foi muito rápido. Deixa eu ver. É isso aí, é Evangelho de João 5,24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aquele que crê em Jesus não entra em juízo, passou da morte para a vida. E ele usa um verbo, chama-se metabaino, que é o verbo foi lançado da morte para a vida. Alguém pegou ele aqui e fez assim, arremessou. Só que aí tem uma força maior. Na nossa tradução fica passou da morte para a vida, dá a impressão que atravessou uma ponte serenamente, né? A força do grego é essa, metabaino é assim, pegou e arremessou ele para o outro lado. E o que é interessante é que ele é usado numa
forma verbal que assim, ele arremessou e ele continua arremessado. A ideia, ele continua lá. Porque as formas gregas do verbo, elas têm outras dinâmicas, né? Então, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, aquele que creu em Jesus passou da morte para a vida e continua lá na vida para sempre. A ideia é mais ou menos essa. Eu queria então que você aprendesse sobre essa doutrina. Por que ela é importante? Ela é importante para você ter confiança em Cristo. Confiança na palavra de Cristo. Para você tirar de você esse peso que às vezes a gente carrega, que a gente acha que não vai conseguir seguir a fé, porque nós ainda não estamos prontos. E ninguém está. Você não tem que confiar em você mesmo. Esse é o ponto. Se a sua fé se apoia na sua força, ela é fraca. Ela não vai suportar. Por outro lado, segunda lição. É importante conhecer essa doutrina para que eu não exija de vocês, e vocês não exijam de mim, perfeição como prova de salvação. Nós podemos e devemos nos considerar todos como irmãos em Cristo, mesmo quando alguém de nós peca e erra. Nós precisamos aprender a ajudar o irmão a retornar do exílio. Em lugar de dizer, eu acho que esse daí não vai para o céu, não. A gente tem que aprender a dizer assim, está na hora de eu ajudá-lo a ter de volta a alegria da salvação. Tá? Outra coisa. Nós não vamos poder nos deter hoje aqui. Mas eu luto, e você tem que lutar para ter uma vida mais condizente com esse estado de graça que Deus nos deu. Se você creu em Jesus Cristo, se você confia naquele sacrifício em seu favor, ora, viva de acordo. O que Jesus Cristo disse? Jesus Cristo disse que nós deveríamos ouvir a palavra dele, andar nos caminhos dele. Ele disse que nós deveríamos ouvir e praticar a sua palavra. Essa é a nossa parte. Como resultado desse nosso novo estado em Cristo Jesus. E lembre-se, o homem sem Deus, ele pensa só em si mesmo. Ele quer seguir a sua doutrina pessoal. O homem que crê em Cristo quer seguir a Cristo. O que Cristo pediria de você que você não está disposto a dar? Esse é o seu Deus. Aquilo que você não está disposto a dar por Cristo Jesus é o seu Deus. Então você tem que fazer algo com ele. A Bíblia diz, tira fora esses deuses. Nada pode substituir o teu desejo de amar a Deus sobre todas as coisas, ouvir sua palavra e confiar nela. Nada pode substituir isso na sua vida. Você não vai ser perfeito. Nem cobre isso de você. Mas uma coisa você deve fazer. Seguir para o alvo. Vamos encerrar com esse texto do apóstolo Paulo. Se você puder abrir aí comigo em Filipenses. No capítulo de número 3. Verso 12. Eu vou fazer essa leitura. Eu vou fazer o seguinte, Hinaldo, lê para a gente o 12 até o 14. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Eu não alcancei, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para frente. A vida do crente de perseverança é assim. Perseverar é continuar olhando para o alvo. Aquele texto você leu lá em Hebreus, um pouquinho antes, ele vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador
da nossa fé. Olha para ele. Perseverar é manter o foco. É continuar olhando para o vértice certo, para o ponto de chegada, olhando para Cristo. Pode ser que você cambaleie um pouco, não perca o foco. Olhe para ele de novo, volte o seu olhar. Perseverança dos santos é uma doutrina linda. Fala, Marco. É na continuação, completando o que o pastor está acabando de falar, é que o Kim, continuando na leitura, todos pois que são perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Com o que já alcançamos. Ou seja, prossigamos, né? Vocês não precisam andar com as minhas pernas. Andem com a de vocês, com o que vocês já têm. O que você tem é pouco? Não importa. O pouco que você tem já é suficiente. Porque não é o que você sabe ou o que você já fez que vai te sustentar. É Deus que vai te sustentar com esse pouco. Irmãos, assim, nós estamos encerrando esse capítulo aqui dos nossos estudos, né? Fechando essa etapa, chegando aqui na perseverança dos santos, estudando então os 5 pontos do calvinismo, tá? Os 5 pontos do calvinismo. Alguma pergunta para a gente encerrar? Uma coisa, aqui até Paulo, nesse texto aqui que você acabou de ler, é uma coisa que eu estava querendo dizer, né? Lá em Romanos 8:28, quando leram, eu não sei quem leu, né? Que fala que ele nos conheceu, nos predestinou, nos justificou, nos chamou. Nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Todos aí estão no passado já, né? Menos o glorificou. Não, glorificou também. Então, para Deus já foi feito. Sim, né? para Deus já foi nós, feito. E aqui Paulo está falando justamente isso, né? Ele ainda não alcançou, mas ele prossegue para o alvo. Ele prossegue para conquistar aquilo para o que ele já foi conquistado. Deus já me escolheu, me conquistou para alcançar este chamado prêmio da soberana vocação. Mas para mim ainda nessa vida ainda não completou, né? É um processo. É um processo que vai durar até o último dia. Mas para Deus já está fechado quando ele afirma que glorifica. Meus irmãos, é que Deus não tem tempo para ele. Ele já sabe, já conhece você. Seus não perdem. Mas por que então Deus faz isso? Porque quem precisa saber disso sou eu. Precisa ser trabalhado na minha vida. Você já imaginou se Deus fizesse assim com a gente? Você se converte e ele na hora, pum, te leva para o céu? Você ia chegar no céu? Você não tem experiências. Domingo foi uma coisa que me marcou muito no texto de Jeremias. Que Deus tem hora que faz com que eu viva em primeira pessoa a minha relação com Ele. Que Deus espera que a minha relação com Ele seja eu e Ele. Esse negócio de ouvir que o outro falou, que alguém me disse. Não, tem coisas que nós temos que passar para ser com a gente mesmo. Isso é maravilhoso, porque o nosso conhecimento de Deus lá no céu, eu tenho absoluta certeza, mas eu só não posso ser dogmático. Para mim, é absoluta essa certeza, ele implica no conhecimento que nós já temos aqui. Quando chegarmos lá, toda essa gama de relação com Deus que tivemos aqui fará sentido. Muito sentido. Um dia a gente fala sobre isso, irmãos. Estamos chegando ao final desse período de estudos do ano, né? Mas ainda tem quartas-feiras pela frente aí. Nós não cessamos os nossos estudos. Quarta-feira que vem eu tenho que fazer um convite para alguém dar o estudo para vocês, que é a formatura da minha filha mais velha. Formatura da Laila. Terminou o 1º grau. Fundamental 1 e 2. Está indo agora para o ensino médio. Né? E para nós é um marco, então estaremos lá no Colégio Mackenzie para a formatura dela, tá bom? Mas adiante, mesmo nos períodos de Natal e Ano Novo, não tem Natal na quarta-feira não, né? Não, né? Só se cair Natal na quarta ou Ano Novo na quarta-feira, mas se for
quarta-feira, um dia diferente desse, haverá os estudos, tá bom? Pastor, eu só queria falar então um minutinho. Pois não? Como eu me sinto um pouco responsável por esse estudo tão esclarecedor que o senhor deu, na verdade não é nem fazer um elogio ao senhor, porque eu sei que o senhor não precisa, eu sei que o senhor se dedica demais para passar essas coisas para a gente. Eu já tinha lido muita coisa sobre isso, porque eu costumo fuçar, eu estou sempre interessado nesse assunto, mas é muito mais fácil, né, quando alguém está explicando. Eu sei. E isso vai fazer muita diferença, eu imagino que na vida daqueles que puderam assistir todos os focos, para a gente poder esclarecer isso para outras pessoas também. Então eu estou muito satisfeito, eu fiquei muito feliz do senhor ter aceito essa ideia. Eu sei que o senhor interrompeu o de Apocalipse, que algumas pessoas estavam adorando também, mas eu sinto que foi Deus mesmo, porque eu tenho certeza que todo mundo vai tirar proveito disso. Não, foi muito bom, muito gostoso. Eu tenho outras dúvidas, depois eu vou dar outras sugestões. Tá. Aproveitando sugestões, eu quero sugerir para vocês a leitura deste livro, para quem gosta desse tema, Salvos pela Graça. Né? Não vai seguir exatamente essa mesma rotina que nós seguimos, mas vai caminhar pelos mesmos tópicos, usando alguns nomes diferentes, dando mais detalhes de algumas doutrinas. Muito interessante. E esse aqui pertence à biblioteca da igreja aqui, ó, que ela está meio desativada esse ano por causa da reforma, mas se você quiser emprestado, ainda temos condição de emprestar para você, desde que você devolva, tá bom? Então, Salvos pela Graça, do Anthony Huckman. Excelente obra bem confiável. E justamente, ficou a graça. A graça. Como a gente pôde perceber, exatamente como a graça do Senhor é maravilhosa, né? Muito bom. Irmãos, eu quero agradecer muito a atenção de vocês nesse período. E vocês nos visitam hoje, né? Sei que caíram um pouco assim no meio de um estudo, né? Espero que não tenha sido tão difícil para vocês. Que bom. Muito obrigado, Adriana. Sejam bem-vindos. Voltem outras vezes, tá bom? Vem aí. Você sabe quem é? Agora eu sei. A senhora vai falar que ela é filha da Dona Diva. Claro. Seja bem-vinda. Nós ficamos muito contentes com vocês, tá bom? Que Deus abençoe muito. Brian, Diego, sejam bem-vindos, tá? Irmãos, semana que vem, então, tem um outro professor. E na outra semana, eu estou aqui planejando um estudo, um modelo de estudo. Nós já fizemos Apocalipse, já chegamos praticamente no final.